aí, sociedade, beleza? Hoje a gente está aqui com ela finalmente, depois de a gente mandar 500 convites para participar com a gente. A Midori, tá aqui hoje também com a gente o Henrique. Já deixa avisado para quem estiver ouvindo ou vendo no YouTube depois, vai estar as redes sociais da Midori na descrição, tá bom? Para começar, Midori, se quiser se apresentando para o pessoal da sociedade aí, te conhecer um pouco melhor. Opa! Boa noite, meu nome é Midori, sou engenheira de software, estou morando aqui na Suécia já faz alguns meses e eu trabalho como full stack já faz 11 anos, mas voltado para C Sharp e JavaScript. Acho que é isso aí. Hoje ela tá tímida. A Midori, para quem não sabe, tem um canal aqui na Twitch que ela é, mais estuda do que joga. E Exatamente. se tu puder falar aí quando tu começou no mundo da programação e a gostar dessa área de tecnologia. Tá. Desde pequena eu sempre quis trabalhar com o computador, mas eu não tinha muito em mente o que era programação, né? E depois que eu escolhi fazer a faculdade, escolhi fazer engenharia de computação, que eu aprendi o que era programação e tudo, as coisas dessa área. Foi na faculdade mesmo que eu tive contato com a programação. Eu aprendi um pouco de C e um pouco de Java. E eu já comecei a trabalhar já no segundo ano como estagiária, mesmo como full stack. E depois já foi indo mais. Depois passei por vários trabalhos. Acho que quase todo ano eu trocava de trabalho. Eu queria aprender, sempre queria aprender uma coisa diferente, então eu via um trabalho que apresentava alguma coisa diferente do que eu sabia. Daí eu já aceitava, porque eu gosto de gosto de desafios, então eu gosto de ficar aprendendo. Depois de formada, eu fiz uma pós em desenvolvimento de games, que foi uma área que eu gosto bastante. Gosto de Gosto de game, mas eu gosto mais, acho que de fazer do que de jogar. Eu jogo bem pouco. Eu jogo mais jogos casuais. E depois, acho que depois trabalhando por um bom tempo, recebi esse convite para vir morar aqui para a Suécia, que era uma coisa que eu sempre quis também, que era morar fora do Brasil, ter essa experiência. E aqui estou. E como foi para esse estágio aí que tu fez? É, Hoje em dia, por exemplo, tá bem difícil aí. A gente vê várias vagas de estágio pedindo requisitos bem estranhos, diga-se de passagem. É, já pediram experiência para o estagiário. E eu queria saber como é que foi na tua época aí, se tinha esses requisitos aí, já tinha essas empresas meio doidas, ou quando tu se formou já foi mais fácil. Então, tinha vários requisitos, acho que o principal requisito que eles pediam antes era o inglês. O inglês que eu não tinha. Que naquela época eu não gostava de inglês e não queria nem aprender inglês. Daí eles pediam inglês e quem passasse eles aplicaram, foram na faculdade, várias empresas foram na faculdade, que é uma faculdade bem famosa da minha cidade lá no interior de São Paulo mesmo. E várias empresas passavam, davam testes de inglês pra gente. Quem ia bem no teste de inglês, eles já contratavam para estágio. E às vezes até contratavam como um júnior direto, assim, nem aplicavam prova técnica, entrevistavam, não faziam nada, passava direto. Daí, com uns amigos meus que aprendiam inglês desde pequeno, todos passaram, né? Daí eu fiquei, Nossa. todos passaram no primeiro ano ainda, né? Eu não sabia nada de programação. Daí eu fiquei, daí no segundo ano, a coordenadora do meu curso
viu que eu não tinha conseguido nenhum estágio. Normalmente, lá na minha faculdade, 100% dos alunos estão empregados até o terceiro ano, né? Então, se você não fica sem trabalho na faculdade, a professora, a coordenadora, eles vão atrás de várias empresas, as empresas vão atrás da faculdade e eles indicam pra gente. Daí eles me indicaram para uma que era de C Sharp, eu nunca tinha visto C Sharp antes, e foi Fechado. com o ASP.NET Form, Windows Form, Web Forms também, para sisteminhas de aeroporto, quero ter um aeroporto pequenininho lá e vários sisteminhas de supermercado. Mas eles não pediam nada de pré-requisito. Eu falei que eu não sabia C Sharp, nem conhecia C Sharp, JavaScript nem nada, e a gente começou usando isso. Mas foi bem de boa, porque ele ensinava bastante a gente. Era uma empresa bem pequenininha, então ele me ensinou bastante. Eu só sabia lógica, né, que a gente aprende mais no primeiro ano, e C. Daí ele foi me ensinando a fazer a parte web, a parte do JavaScript, do banco de dados também, que eles usavam MySQL naquela época também. E eu fiquei nesse estágio por uns 8 meses. Daí eu fui para um outro estágio que era de servidor da rodovias, concessionária de rodovias. Daí não tinha nada a ver com programação, tinha mais a ver com servidores, você cuidar de servidor, cuidar dos sistemas que já estavam nos servidores, cuidar do banco de dados, que Aí era já bem era mais importante, né? DevOps, né? Era a parte de DevOps, só que não chamava DevOps ainda. Ainda, né? Meu primeiro contato com Linux também, porque o meu PC lá era Linux, e eu não sabia nada de Linux, Tu lembra qual era a daí eu distribuição? aprendi bastante. Era o Ubuntu 12, era o mais Caramba, atual. nossa. Hoje já tá lá na Hoje já frente, né? tá Nem, no nem tem 20 e mais. pouco. Já pensou, Henrique, a arrumar um estágio só com inglês? Tu já tinha se dado bem uns 500 anos atrás, hein? Eu não sei falar inglês até hoje, tá doido? Não, não sabe, não, imagina. Eu Pô, sei me mas virar, não sei falar. Diferente. hoje tu vê aí, tu entra no LinkedIn da vida, tu vê várias coisas pedindo um monte de coisa. É, JavaScript. Precisa ser estagiário com 5 anos de experiência na carreira, com 7 tipos de linguagem diferentes. Aí você pode entrar como estagiário ganhando R$ 400 por mês. Não, é uma linguagem, 7 frameworks. Fala, não, tem que saber isso, isso, isso e isso. Ó, Nem no meu primeiro trabalho como CLT eles pediam alguma coisa como júnior. hoje a coisa aqui no Brasil tá difícil. E aí depois Agora tá. dessa empresa tu foi pra outra empresa no Brasil, e aí era pra, nessa área mesmo de DevOps, ou já foi aqui tu foi na segunda, depois tinha alguma coisa de programação, porque a gente tem várias críticas aí contra o C Sharp, a gente teve agora recentemente na nossa escola, para falar um pouquinho sobre Linux, onde a gente se formou, e lá a gente aprendeu C Sharp. E aí a gente sempre critica o C Sharp por causa do Windows Form, que no Linux não funciona. É, o que mais criticava era o Lucas mesmo, que era o Lucas que usava o Linux. Eu ficava pé da vida. Eu tive que fazer o seguinte, no curso técnico eu tive que deixar tinha dual boot, deixava o Linux para jogar e o Windows para programar. Só por causa do C Sharp com Windows Form. Porque antes eles não ligavam muito para outras plataformas, só agora que É, tão, agora. fizeram o VS Code compatível com todas as plataformas, né? Não, Mas nem é isso. Ainda continua ruim, o Windows Form ainda não funciona. Mas, por exemplo, para back-end, com o C Sharp já dá para trabalhar. Que é o. que o Windows Form já acabou já também, né? Não, mas por exemplo, quem Acho que ainda eles... se aprende nas escolas a fazer, a puxar o Ah, é? botãozinho, Então Nossa, você ainda vê isso no dia a dia aí, pessoal. E às vezes eles não atualizaram. às vezes chega uma galera no nosso grupo do Discord perguntando como é que faz para fazer no Linux, aí a gente tem que dar a triste notícia de que
não tem jeito. Aí vai ter que voltar pro Windows mesmo. Tem que falar para eles trocarem pelo menos pro Core, É, que eu o acho que a partir do Core já tá Core que funcionando. eles têm. Ou E, troca para outra coisa, né? é, Porque na época da minha faculdade, eles iam dar Windows Form também, daí eles trocaram para HTML e CSS puro. E depois que eu já saí da faculdade, daí eu vi umas outras pessoas que estudavam lá e eles estavam aprendendo React lá na aula de programação web. Fala, olha só, é, nunca nem tinha visto React na faculdade e eles estão aprendendo agora. bem isso mesmo. A gente também, pessoal, a gente viu o HTML, CSS, JavaScript básico. E aí o pessoal agora tá vendo já React. O, Uhum. e jogos, tu chegou a trabalhar com essa área, desenvolvimento de jogos, aqui É, no Brasil ou trabalhei já fora? é, era no Brasil mesmo, eu trabalhei em um estúdio de games, mas eu não ficava na parte. A gente trabalhava, eles trabalhavam lá, tinha os game dev e só os dev, né? Daí eu era só um dev ali. E o máximo que eu fiz foi cuidar da parte do back-end do jogo, mas eu não fiz o jogo em si, que já tinha umas duas pessoas, era o que precisava para fazer o jogo, não precisava de tanta gente assim. Aí chegou o nosso amigo que estava atrasado. E, e como é que surgiu essa oportunidade de ir para Suécia, né? Eu sempre confundo, troco o nome aí, É, pessoal. com a Suíça, né? Troco, eu confundo. Como é que chegou essa oportunidade para ir para Suécia? Pô, e qual foi os requisitos também que precisava? Uma galera que estiver assistindo a gente aí depois quiser saber que é. Porque já que o mercado do Brasil tá tão difícil de entrar, quem sabe o fora seja um pouco mais fácil. É, o pessoal tá falando mesmo que o mercado fora do Brasil tá mais fácil que no Brasil, que o Brasil eles estão ficando muito exigentes, né? Então, Então, acho que uma das coisas que mais pesou nessa vaga foi os 10 anos de experiência que eles pediam. caramba. Então, eles queriam alguém com mais de 10 anos de experiência, então eu já tinha. Acho que esse que é o mais difícil, né? Você conseguir entrar na área, depois que você entrou na área, que você vai conseguindo várias experiências, mas antes disso que está sendo difícil. Daí eles pediam em inglês, daí eu Que você já dominava, finalmente né? Já aprendi o dominava inglês. desde o do estágio. É, então, porque eu tinha perdido o primeiro estágio lá por causa do inglês. Daí chegou uma hora que eu falei, acho que vou precisar do inglês para o trabalho. Então eu entrei numa escola de inglês para aprender inglês depois. E eles só me chamaram no LinkedIn. E foi assim. A recrutadora me achou, falou, vamos conversar, tem uma vaga aqui para fora. Então tá bom. Daí eles falaram que é uma consultoria, então tem várias empresas, né, que eles contratam, tem um contrato e você trabalha para outra empresa, né? Entendi. O que que você faz hoje como engenheira de software? O que você faz hoje? Hoje eu sou programadora full stack, então a gente trabalha num e-commerce, então eu faço mais na parte web agora, então a gente trabalha com .NET Core e TypeScript. Acho que no meu dia a dia a gente tem mais features e bugs para fazer, daí eu fico bastante na parte do back e do front, tem bastante coisa para otimizar também, e eles também estão migrando, porque eles usavam o ASP 4.6 e agora estão mudando para o Core, então temos duas plataformas desse e-commerce, que é a maior, e que aí não tem no Brasil, mas aqui tem um snus, que eles estão, que são uns pacotinhos assim de nicotina, que você coloca na boca para você parar de fumar.
Então aqui tem uma regulamentação para fazer isso e a gente é um dos maiores sites aqui da Europa e dos Estados Unidos que vende esses nicotinas para você parar de fumar. Só que ainda não tem no Brasil, porque acho que no Brasil não é No Brasil, eu regulado. acho que é proibido, se não me engano. Pô, tinha que ter no Brasil. Tem tanta gente que fuma. Então, dentro do cigarro tem tabaco, que É. é mais difícil de vender. Aqui é mais difícil de vender tabaco do que só a nicotina, né? Que eles tiram do tabaco, mas e cigarro pode vender em todo lugar, né? No Brasil tem uma regulamentação meio estranha, né, sobre isso. Até tinha uns adesivos no passado e o chiclete também. Tinha um chiclete no Ah, passado é que a pessoa verdade. queria parar, ela mastigava e aí o. Não sei o que aconteceu, também sumiu porque foi proibido. Eu acredito que Não deve ser pode. parecido com o chiclete, aí só que Tem aqueles cigarros eletrônicos até esse também também é que proibido, né? Mas tiraram. a Cíntia que tá vendo tá aí no chat gosta de um pendrive. Fumar um pendrive. O, Midori, e aí tu começou o canal da Twitch pra fazer mais o quê? Jogar ou falar mais sobre programação? É, eu comecei meu canal lá em 2020, na pandemia, que eu ia, eu já fazia um pouco do trabalho remoto, mas eu não fazia todos os dias da semana, então eu fiquei com bastante tempo. Daí eu falei, o que eu vou fazer com esse tempo, né? Porque eu ia para São Paulo e voltava, daí eu demorava umas 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Nossa. Daí, de repente, 5 horas da tarde, eu parava de trabalhar e daí ficava, o que eu vou fazer? Porque a academia tava fechada também, não dava nem para fazer exercício direito. Eu falei, eu vou jogar então, que é uma coisa que eu sempre queria jogar, mas acho que desde pequena acho que eu parei de jogar, né? Porque eu comecei a fazer faculdade, depois comecei a trabalhar, então a gente deixou meio que o jogo mais de canto. Daí eu comecei para jogar The Sims 4, Assim. e depois de acho que um ano eu troquei isso porque eu descobri os vários canais assim, de programação e eu vi que eles estavam tentando ajudar as pessoas, é uma coisa que eu sempre gostei também de ajudar as pessoas, então acho que eu vou trocar então. Eu comecei fazendo a imersão da Lura lá, de JavaScript, e que era todos os dias, e você tinha que fazer a aula e fazer o exercício dele. Daí eu comecei fazendo isso na Twitch. Aí depois, daí depois que acabou, começou o da Rocket City lá, não lembro o nome, é NLW, eu acho. Daí falava, vou fazer a NLW também. Daí foi mais algumas semanas lá fazendo NLW. Daí eu conheci o curso lá do Marcos Bruno Dev, que era de HTML e CSS, para fazer um portfólio. Daí eu sempre quis fazer um portfólio, nunca fiz um portfólio para mim. Daí eu falava, vou fazer esse curso também aqui. Daí eu fui fazendo várias coisas e depois que eu terminei, o pessoal perguntava, né, por que você não faz um curso seu? Eu falo, nossa, mas eu não sei fazer curso. O que eu vou ensinar, né? Daí eu falava, vou ensinar as coisas que eu trabalhava. Então, daí por isso que eu montei esse curso de .NET Core. Uso quase todas as coisas que eu mais trabalhei, que tem JavaScript puro também, tem algumas bibliotecas de JavaScript e HTML, CSS puro, que tem essas frameworks aí, o React, o Vue, essas coisas, mas o que eu mais trabalhei era HTML puro mesmo, depois que foi surgindo, mas as empresas que eu trabalhei não usavam ainda. Hoje que estão usando mais. Acho que antes não usavam tanto, assim. Daí eu montei esse curso que ainda nem terminei ainda, porque quando eu vim pra cá, eu parei de filmar tudo. Ainda não voltei na rotina e tudo mais. Tá pouco tempo aí então, né? E já faz 4 meses que tô aqui. Pô, é legal como Aí, todo mundo começa na pandemia, né? Essa pandemia foi maneira. Acho que a sociedade começou um pouco antes, mas começou a ficar sério, assim, na pandemia. Eu, na época do Boom Diário, não tinha participado da pandemia e
foi onde teve um boom dos perfis tal, onde todo mundo começou a produzir muita coisa todo dia. E isso é muito bom, cara. A única coisa de boa, acho que da pandemia que saiu foi o tanto de conteúdo que teve na internet, né? De verdade. Sim, várias. Bastante gente ficou em casa com bastante tempo. O ruim é pra manter agora, né? Esses conteúdos É, tudo agora que volta tudo. é, que nem a gente aqui também. Começamos. A gente tem 2 anos aqui fazendo live com convidado ou jogando aqui. Também já teve bastante gente que passou aqui com nesse bate-papo. E também foi na pandemia, né, Henrique, que a gente começou. E agora tá até difícil pra manter, porque todo mundo corre um para um lado, outro para o outro. E aí fica difícil até para arrumar convidado, porque a pessoa também tá com a agenda cheia. O nosso próximo convidado, quem tiver aqui na live e tiver vendo depois ou ouvindo, já vai saber quem é o nosso próximo convidado, que é o Ed, tio Ed lá do TikTok, depois dá uma pesquisada. Ele tivemos que remarcar e desmarcar várias vezes porque tinha Comic Con e aí ele teve que ir na Comic Con. Então tá difícil também para manter isso aí. Mas e aí depois do The Sims tu não quis jogar mais nada, tu acabou mudando completamente o teu conteúdo ou pretende ainda voltar a fazer aí um pouquinho de cada? Sim, eu continuei jogando de sexta-feira ainda, algum joguinho casual, assim, que dá pra começar e terminar em uma live só, em 2, 3 horas. Mas depois a gente começou a fazer tanta coisa de programação, porque daí eu queria aprender o React melhor. Eu trabalhava com React, mas eu não sabia React de verdade, né? Porque eu nunca tinha estudado e só ia usando, assim, né? Então, daí eu comecei a estudar isso, estudar Python, fazer o curso, e a gente começou a encher de coisa na live. Então, a gente parou um pouco de jogar, assim. Uh, eu tive um baque assim quando comecei a aprender o React, porque ele tá acostumado com aquela coisa estruturada, e o React um monte de junta peça, parece um quebra-cabeça aqui, o CSS está num lugar, o HTML está em outro, o JavaScript teve esse baque também quando começou a aprender. Eu e o Henrique, acho que o Henrique também teve a mesma coisa, né, Henrique? Pô, já o. Aí tu faz lá o ponto .jsx, né? Pra tu enfiar o HTML dentro do JavaScript. Aí você faz cada coisa, você faz uma parte diferente e no final tu junta tudo uma coisa só. Aí fica, meu Deus, pra quem tá acostumado do outro jeito, pega muito de surpresa. Não, sem contar que do outro jeito tu consegue separar o JavaScript é um arquivo, o HTML é outro, o CSS é outro. Agora ali fica uma bagunça só se tu não saber se organizar, depois baixar alguma coisa, tá ferrado. Sim, acho que no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Web Forms, e ele é tudo junto misturado desse jeito. Daí depois separou tudo, né? Tudo, cada um em um arquivo. Ah, era ruim se deixasse no mesmo arquivo, não podia, não tinha performance. Daí quando veio pro React, eu vi tudo junto ali e falava, ué, mas parece que tô vendo o Webforms de novo, porque tá tudo aqui misturado, tudo junto, num arquivo só, o HTML e JavaScript. Então os nossos professores falavam, não, tem que separar os arquivos. Agora não, tem que juntar tudo. Pô, decida-se. É separado ou é junto? Nossa, eu lembro que o professor falou, tira esse CSS daí, não pode deixar tudo junto. Não, tem que deixar o negócio separado só pro JavaScript. Agora deixa tudo junto, e aí tem TypeScript, tem Java, tem HTML, tem CSS, tem um, meu Deus do céu, tu coloca um SQL lá no meio também para dar um saborzinho lá no tempero, meu Deus do céu, uma gororoba. Fica. Imagina, é que nem quando tu coloca o Exatamente. PHP dentro do HTML. Meu Deus do céu. Pra Uhum. saber o que. Aí começa a dar erro. PHP também é outro negócio que eu já sofri muito. Mas, por exemplo, você mexe no React, tu não mexe com PHP, né? Não, sim. Porque ele Ele já mesmo é tu lá do já consegue, servidor, é. tu consegue fazer um back-end, front-end sem precisar Sim. do PHP, né? Tu só conecta num banco, faz toda uma configuração lá, e é isso aí. Aí tu já consegue conectar sem precisar do PHP. E
Nessa empresa atual, os servidores dele é de fora ou é da empresa mesmo, esses servidores? Os servidores que a gente usa é tudo do Azure, e a gente usa uns outros tipos de banco lá, do Raven. Daí a gente hospeda ele também em um banco daqui mesmo. Eu não lembro o nome, servidor que usa. Mas a gente está migrando para o Azure, tudo. E como a gente tem bastante clientes que é da Europa e dos Estados Unidos, então quase todos tá aqui ali para a ilha da Inglaterra, esqueci o nome agora daquela área, e dos Estados Unidos Oeste. Né, Daí né, fica mais centralizado. nessas empresas, tem alguma máquina com Linux lá, para o pessoal que programa? Ou você escolhe o sistema operacional? Ou eles já te dão com o Mac, É, por exemplo, pode ser Mac? Não, não. É a Europa, sim. né? Então, na verdade, lá, tirando os desenvolvedores, todo mundo tem Mac. Aí eu falei, Só a gente tem, na verdade, o Windows, porque a gente tá jogando. Eles não tinham um Core antes, né? Eles estavam com o ASP4 e não rodava no Mac, não. tinha que ter o Windows. Como a gente ainda usa a plataforma antiga, que a migração vai acabar no meio do ano que vem, que vai ser tudo pro Core, daí a gente vai conseguir trocar. Mas eu uso, daí eu uso os dois, né? Eu tenho o Visual Studio 2022 instalado aqui no Windows e o VS Code. Daí para uma plataforma nova eu uso o VS Code e o outro eu uso o antigo. Nossa, que Daí bacana. quando trocar tudo a gente vai poder ter um Mac, né? É, Ah, Visual Studio é uma bosta. Visual Studio é só dá dor de cabeça. nossa. E antes de trabalhar nessa empresa, eu estava numa empresa lá dos Estados Unidos e lá todo mundo usa Mac, mas você podia formatar o seu Mac lá. Aí Você podia nós tudo colocar com o computador Windows. da Positivo aqui, né? Os caras com Mac, nós com computador da Positivo. Não, não. A Exatamente, é gente o mais barato, eu acho. programando aqui no i3, não, no Celeron. Não, E outra coisa que a gente sempre bate na tecla aqui é exatamente sobre isso. Tipo, as máquinas no Brasil hoje, por questão de dólar, é coisa muito difícil você poder pegar uma máquina boa aí. E a gente sempre fala pro pessoal da comunidade do Linux aqui que deveria ter uma distribuição focada para essas máquinas mais antigas, é uma distribuição brasileira nossa, focada para reviver essas máquinas. Tipo, com exceção do Windows Form, tu consegue programar em qualquer outra coisa. É, hoje em dia, né, o Marcos que também está sempre nas nossas lives, já ouviu falando isso umas 500 vezes. O, Tem o Big Linux, ele é bem leve, mas mesmo assim não é feito para isso, mas também já ajuda, né? Também eu conversei já com o Bruno, é Bruno o nome dele, que é o cara do Big Linux. Muita gente boa ele e, tipo, funciona bem, mas não é para isso, sabe? Seria bom uma distro 100% virada só para isso, sabe? e Android, tu chegou já a trabalhar com alguma coisa em Android? eu teve em uma empresa que a gente trabalhou para a EDP, que é a Energia de Portugal, mas está no Brasil, que era uma distribuidora de energia em uma parte de São Paulo. E a gente fez um aplicativo para os técnicos que saem na rua para fazer a ligação nova, corte, podar árvore, todas essas coisas. Eles recebiam as notas deles pelo aplicativo. E esse aplicativo, quando eu cheguei na empresa, já tinha uns 5 anos já, mas ele era feito em Windows, no Windows App, Windows Phone. Nossa, Windows Phone. Daí o Windows Phone acabou, né? É, Então a gente teve que migrar para o Android. A gente tava fazendo um chamarinho, mas para Android ele performava muito mal, assim. Mesmo ele tendo essa que a gente programava para um e ia para os três, né? Mas se você tentasse usar no Android ou no iPhone, ele não ia muito bem, travava um monte, era muito lerdo.
Então a gente decidiu mudar para Android e a gente fez em Java puro, que tinha o Kotlin assim, só que era bem pouquinho, quase não tinha nenhum tutorial, quase ninguém sabia de nada. E a gente só sabia C Sharp e falar, então vamos para o Java puro, então, porque o Java e o C Sharp eles são mais parecidos, né? Que os dois têm a mesma origem. Daí eu fiquei 2 anos e meio nessa empresa, trabalhando com Java puro. Fez no Android Studio? Foi no Android Studio. A gente apanhou bastante, a gente ficou. Lembro que a gente ficou 2 meses só pra fazer a tela de login. No Android Studio é assim, Porque a gente decidiu. tu puxa o botão, aí ele não fica na posição que você quer. E aí na hora que você roda o Android lá, ele tá tipo num lugar que você nem nunca imaginou que ele estaria. Tu coloca no meio e tá lá em cima da tela. É horrível aquilo ali. Então. Então a gente aprendeu a mexer no XAML direto, É, não que aí tu ficar no consegue. visual, porque o Isso. visual Não dá. ele trocava tudo, né? Não dava para usar. Então a gente aprendeu lá o HTML do Android, né? E depois a gente foi ver as arquiteturas de Android, que a arquitetura do Android era um pouco diferente da arquitetura que a gente usava no Xamarin. Tinha várias coisas diferentes, ainda tinha o SQLite, que era o banco de dados dentro do Android também, que era diferente do que a gente usava. Então a gente teve que aprender muita coisa e ainda fazer o login funcionar de um outro jeito que eles queriam para integrado com o e-mail da empresa e tudo mais. E a gente não tinha nem isso no Windows Phone, não tinha nem login. Eles queriam que fizesse montagem de login, daí eles contrataram um designer para fazer ainda. Daí o designer tinha uma ideia, a gente tentava colocar de um jeito que dava, mas falou, não, mas você tem que usar essa imagem aqui, não pode usar a fonte do Windows. Daí teve várias discórdias assim no começo, mas depois deu certo. Conta pra ela aí, Henrique, o sofrimento que a gente teve no TCC para fazer Android com como é o nome dele? Do programa lá, o Eclipse? Eclipse. Conta aí, Henrique. Nossa, foi uma porcaria. É tipo isso aí mesmo que você tá falando, que fazer uma coisa, ele mudava de lugar, ou não funcionava, e a gente tinha as aulas, só que o professor não dava o que a gente precisava. A gente tem que gastar muita coisa mesmo. Aí, no final das contas, a gente foi o que mais sabia na sala, porque o que a gente pesquisava, né? Porque a gente pesquisava por fora, pesquisava muito por fora, e tinha coisa que não tinha gente explicando. Tipo, a gente queria fazer um gráfico de um jeito específico. E não tinha ninguém falando como fazer esse jeito. Eu não lembro nem como que a gente conseguiu fazer. A gente encheu tanto de gambiarra lá dentro que eu não sei como que a gente conseguiu fazer, sinceramente. Sorte Essa. nossa que a gente não precisou fazer login nem nada, mas a gente teve que, por algum motivo, nem lembro se precisava mesmo fazer o negócio do SQL, do banco de dados, né? O Ou SQLite, não era a sei nem se Scaling precisava. Light. Eu não sei nem se precisava, acho que não Precisava, precisava. precisava porque tinha Ah, não três precisava não. informações que precisava ir pro banco. O banco tinha três Será? tabelas. Era isso o Ah, não banco lembro inteiro. disso não. Era. Não lembro disso não. Não, mas aí vale Eu acho ressaltar. que a gente enfiou na cabeça que precisava e deixou mais difícil, mas eu acho que não precisava. A gente mexia nesse negócio, aí por algum motivo, na hora de criar o banco, ele criava, só que ele dava erro. A gente tentava criar outro banco, só que ele não criava um novo banco. E era um negócio muito besta. E aí pra gente descobrir isso, o nosso professor teve que ajudar a gente, ele baixou um aplicativo externo para assim descobrir qual era o erro que a gente estava passando. Depois disso a gente conseguiu fazer, mas até lá foi sofrimento atrás de sofrimento. Foi umas 2 semanas batendo na cabeça nesse problema. Uma Foi. porcaria. Não, e era o seguinte, a versão do SQLite que a gente estava usando dentro do Eclipse lá era uma versão que não era atual, não estava atualizada, uma coisa assim, e tava dando esse erro. E aí tipo, tinha que fazer três tabelas dentro do SQLite, que precisava salvar três informações, que era dos humores lá, dos humores das pessoas, atividade. E aí na hora que você criava uma tabela, criava a segunda, ela quebrava. Quebrava o negócio todo, o Eclipse. E, nossa, foi um sofrimento aquilo lá. Na hora de trocar a cor, você trocava a cor de um botão, o Eclipse fechava.
A gente sofreu também bastante com o, o Android Studio, que é muito pesado, né? Daí a gente rodava o emulador ainda. Daí a gente tava tentando rodar o emulador, daí não dava certo também, né? Daí a gente começou a usar o nosso próprio Android. Só que é o nosso Android pessoal, né? Porque a empresa não tinha ainda os Androids, a gente achava que não precisava também. Porque no Windows Phone dava para você usar o próprio Windows, e o Windows Phone era meio que compatível, tudo você usava de boa. Mas pro Android acho que não é muito, né? Não, o Android Daí a agora, gente, tem uma forma hoje que você consegue colocar o cabo USB, né? E aí ele roda dentro do. sim, é. Daí a gente colocou o nosso com o cabo USB e começou a usar o nosso celular pessoal. Isso. E quando você debuga e fica fazendo várias coisas assim, o celular sofre um pouquinho, né? Daí o celular começou a ficar viciado, né? Porque ficava o dia inteiro no cabo, né? 8 horas, mais de 8 horas por dia no cabo lá debugando o negócio. Daí o celular começou a morrer. Daí ele, de repente, o celular nosso resetou, porque a gente, acho que a gente fez um bug muito feio no negócio e zoou o celular inteiro, a gente perdeu todas as coisas do celular. Daí eu falava, bicho, daí a gente falou, não vamos usar mais o nosso celular agora. Mas daí a Ixi. gente começou a usar o emulador de novo e era muito lerdo. Dava build, demorava 10 minutos para dar build. Nossa, era muito ruim. Daí a gente convenceu o CEO lá da empresa a comprar celular. Daí ele comprou celular de teste para todo mundo. Daí todo mundo tinha um celular de teste, né? Finalmente pra gente conseguir fazer as coisas, não dava. O de vocês já tinham perdido, ele tinha parado de funcionar. Ele tinha que ter Nossa, pedido pro senhor morreu o celular pra tudo. vocês, não pra teste. Não, mas vale ressaltar a importância do código aberto, porque se não fosse, a gente não teria conseguido terminar o nosso TCC, não, porque precisava fazer uma tabela lá que. E aí ninguém sabia, o professor não sabia, a gente não achava nada em lugar nenhum. E aí hoje esse TCC nosso tá lá no GitHub sobre a GPL3, para também quem quiser olhar lá e ajudar alguém, porque. E se tá funcionando, eu já não sei dizer, Não, mas tá tá lá. sim, tá, tem um APK lá, tá funcionando. Você consegue baixar o APK, tá funcionando sim. Eu nem lembro como que. Eu não, se eu olhar o código hoje, eu não vou saber mexer Não, não é naquele o código. Se negócio. tu olhar o visual daquilo lá, tu já vai ficar triste, cara. Aquilo tá muito feio. É muito feio. Mas pelo menos a gente conseguiu fazer o que Conseguimos. queria, né? Que era basicamente aquilo. A ideia era uma bosta, a ideia era uma bosta, mas era aquilo. Não, a nossa ideia inicial era fazer uma distribuição Linux, né? Devia ter Eu seguido com dei essa. essa ideia. Devia ter Ia ser seguido com difícil pra essa. caralho, Ia. ia ser difícil Mas pra acho que a caralho, ideia ia mas ser mais fácil. não, pô, ia ser inovador, porque ninguém É. até hoje eu acho que fez uma distribuição assim para um TCC naquele técnico. Ia ser interessante. O, e o Midori. E algum game que tu quer levar lá pro canal, que tu não conseguiu levar ainda. Tu tá jogando basicamente no Windows, né? Nessa mesma máquina aí que tu programa. Sim, é. Eu ainda tenho a ideia de colocar um Linux aqui, fazer um dual boot, mas ainda não coloquei. Eu só coloquei a partição, Só só que colocar pra. depois eu comecei Hoje, não, com mas hoje em dia a não precisa nem mais disso. Com o Linux Mint, você coloca o é, pendrive, TI portável. ele já te fala assim, você quer instalar ao lado do Windows? E ele mesmo cria a partição. Entendi. Foi Hoje em dia, a hoje em Cintia dia quis nem fazer. precisa mais baixar o Linux, pô, é só baixar o terminal do Linux dentro É, do Windows e não também. precisa mais baixar o Linux. O, como é que é o nome dele? Eu sempre confundo com o da Windows System É for Linux. WSL. É, Windows System for É Linux. Word Surf, não sei o quê. Que a gente pesquisa WSL no Google, em vez de aparecer o terminal do Linux, aparece o Campeonato Mundial de Surf. É, Mas é esse o nome, é esse assim, que é o WSL. Eu lembro por causa disso, por não, causa do eu Campeonato confundo com Mundial o de da Surf. Amazon. Como é que é o nome daquele da infraestrutura da Amazon lá de máquina virtual? WLS? AWS? Esse aí, eu confundo o nome das duas. Aí no É, dia que ele veio perguntar, não, acho que é da Amazon. E não era. A gente conversou inclusive com. Eu vou esquecer o nome dele agora. Que ele reportou um bug
para Microsoft, que na época estava tendo um bug com o Debian, lá com o WSL, e ele foi lá, reportou, e aí a Microsoft arrumou isso aí. Não vou lembrar o nome dele, é o Microhobby, o Marcos, assim. Marcos, acho que Oi, Eu não lembro o nome dele, não, mas eu sei quem é, eu sei quem é. ele que tá junto com a gente na Liga Linux, ele reportou lá um bug que tinha no Debian. Que hoje em dia dá pra você rodar até a máquina, até a interface gráfica, né? No WSEG 2 já roda a interface gráfica. E aí ele achou lá um bug no Debian e reportou pra Microsoft. A Microsoft arrumou. Eu acho que é tipo assim, eles têm que começar a abraçar cada vez mais esse mundo de código aberto, porque é o futuro, né? Talvez a cabeça deles já venha começando a mudar um pouco. Mas quando tu Pô, quiser fazer um dual boot, chama a gente aí, que a gente te ajuda. Faz Opa, uma live já, Faz né? uma live. posso fazer uma pergunta fora de questão de programação? Pode, fica à vontade. Você, Midori, e está aí na Suécia, Suécia, Suécia? isso, na Você, na Suécia. Copa do Mundo, você torce pro Brasil ou você torce pra Suécia? Eu torço pro Brasil ainda. Ah, Inclusive bom, tem acho bastante bom. brasileiro lá trabalhando contigo, né? Tem, Que eu vi porque que. essa consultoria se chama Sebratec. E a gente fala que é CE de Suécia e, e o BRA do Brasil. Então tem muita gente, eles só pegam a gente do Brasil praticamente. Quase todos os desenvolvedores. Eles É que eu não contratam gente ligo com muito 3 meses para de futebol, experiência? né? Então, Eles contratam gente com 3 meses de experiência? Ou Não, só com tu 10 sabe anos falar mesmo? inglês? Tem Eu inglês, sei tu já falar vai. oi em inglês. Eu se sei falar souber oi em falar inglês. inglês, eles têm um banco de dados para estagiários e júniors. Então, para esses que não precisa ter experiência nenhuma, eles estão Ou vou contratando. aprender inglês e depois volto falar contigo pra tu me indicar, então. Opa! Não, mas ela chegou tem 4 meses, pô. Não dá pra ainda se adaptar Já é ao. influente, 4 meses lá Não, tô ficar lá falando de ainda, torcer. pô. Torcer ela vai torcer pro Brasil. Tem 4 meses só lá. Não tem Ah, jeito. tá. Não, O... eles estão precisando de gente, sim, mas eu acho que eles perguntaram até hoje para mim se eu tinha alguém para indicar, mas precisava de 4 anos de experiência. Eu o falei, Marcos quer falar alguma coisa, 4 anos. Marcos? Não, O... Mas as vagas que tem pra lá normalmente é o quê? Front? Quais são as tecnologias que tu vê pedindo mais aí no mercado internacional? Hum, tem bastante front e full stack aqui. Tem algumas vagas de C Sharp, tem de Android, de Java, Kotlin. Acho que eles também têm algumas de segurança, de banco de dados. E eles têm alguns Scrum Masters também, essa área de gerencial também. E o Embedded, que é hardware, software, meio hardware, porque aqui na Suécia tem a Volvo, né? A Volvo é daqui. Então a Volvo domina aqui, né? O carro mais comum aqui é uma Volvo. E os ônibus, trator, barco, tudo é Volvo aqui, né? Então tem bastante mercado nessa área e não parece, mas tem bastante área de programação também nessa área, né? A gente vê assim, tem um carro, um trator, um barco, porque tem que ter programador lá, né? Mas eles programam toda a parte do hardware para comunicar com o software que eles têm normalmente no painel. Software embarcado, né? Eles têm bastante isso, daí normalmente é com C, C++, e também tem algumas que é com Java. Então, galera, o meme tá atualizado. 6 meses de curso, já vai ganhar em euro lá em inglês. Não pode esquecer em Ó, inglês. Que o mas inglês... aí, tipo, aí na mas Suécia tem tem muito gente que não fala perrengue, muito bem inglês aqui. sério. Aí na Suécia tem muito perrengue, tipo, você passou algum perrengue já aí, tipo, porque no Brasil é muito difícil você sobreviver. Na Suécia é uma outra realidade, sabe? Assim, né? Os países de base é outra realidade. Como é, sabe? Tipo, teve algum perrengue, alguma coisa muito diferente que te assustou, algo do tipo?
Acho que achar casa para morar. É muito difícil achar casa. Você não acha, porque o pessoal, principalmente porque eu tenho 2 cachorros, eu trouxe meus 2 cachorros do Brasil para cá. Então, para você alugar uma casa é muito difícil, não tem muita casa para que eles estão querendo alugar, porque eles têm que pagar muita taxa. Se você vai alugar a sua casa para outra pessoa, daí você tem que pagar uma taxa. Daí, normalmente eles contratam uma empresa. Só que daí essa empresa vai pegar o lucro um pouco, né? Um pouco da pessoa que está alugando, o lucro da empresa. Daí quando você vai alugar, você paga muito caro, assim. Normalmente é mais de 5 mil, convertendo reais, né? 5 mil reais para cima, assim, se você achar um lugar barato. Mas normalmente é mais ainda. Ah, mas pra quem ganha euro é de boa, né? Ah, Pra quem mas vai Aquele ganha, bastante. cara, pô. pra Tem quem que... ganha Aquele é complicado, é muito só. difícil pra nós que ganha R$ 1 por hora Não, aqui, mas trabalha ganha R$ 1 por hora e quer alugar uma casa aí é difícil, mas quem ganha em euro é fácil, pô. De boa. Não, É mas aí verdade. é a questão do custo de vida, né? Às vezes Uhum. numa região específica tu ganha um salário, mas não comporta. é, Isso acontece muito no Canadá também, pessoal que vai pra lá reclama muito de Uhum. chegar lá e não consegue moradia perto do trabalho, ou vice-versa. Qual que é o nome dos cachorros, Midori? Tem um que é Um, Cabri, um se chama Loki e o Ok. outro se chama Amy, que é Não, pai e filha. não tem o que é Cabritinha. A cabritinha, a Amy se tornou a cabritinha, porque ela parece uma cabrita. Quando a gente pegou ela é toda branquinha, né? E tem o nariz marrom, daí parece uma cabritinha mesmo. Uma cabritinha branquinha, tem sempre o nariz marrom. E ela pula um monte. Daí a gente vê vários vídeos de cabritinhos pulando, daí ela fica pulando igual uma cabrita. E foi difícil tu levar eles pra ir? Como é que foi esse processo? Eu tive que vir sem eles, eu vim um mês antes deles, porque a documentação dos cachorros foi mais difícil do que o visto para vir morar para cá. Então, meu visto saiu em um mês e pouco e os cachorros demoraram. Daí eu deixei com o meu marido para resolver todas as coisas do Brasil. Cachorro Ele teve precisa que fazer de um monte visto de também. coisa. Cachorro precisa de documentação, precisa de nacionalidade também, pelo amor de Deus. Precisa de, Nem eu sabia disso. precisa de visto o cachorro também? Então, precisou. É que o Brasil não tem passaporte de cachorro, né? Mas aqui na Europa o pessoal tem passaporte de cachorro, passaporte de gato. Caramba! É tudo, todos os animais aqui são microchipados, então são registrados. Parece pessoa, sabe? Tem um número para você, o dono, se você troca de dono assim, ele já sabe, tem que trocar no registro, tem que registrar no país, porque é tudo controlado. Se você vacinou também, se vence a vacina e você não vai vacinar de novo, tem que registrar, senão se paga multa. Não, no Brasil não tem passaporte nem pra gente, eles não estavam conseguindo imprimir passaporte Né? esses dias. Tu imagina se for começar a imprimir passaporte pros pets, cara. Aí não vai dar, Então tu não. pega o cachorrinho e tem que registrar igual criança. Leva lá para um cartório e registra. É o E nome do. na primeira semana aqui ainda, chegou os cachorros, daí a gente deixava eles na casa e saía, né? E aqui tem uma lei, você não pode deixar o cachorro fora por mais de 6 horas, senão você toma multa também. Então você não pode deixar eles sozinhos aqui. Daí a gente deixava eles em casa e saía. Daí um dia a gente deixou eles em casa e foi lá pro mercado. Daí a gente fomos os dois pro mercado. Daí a gente voltou, os cachorros não estavam em casa. Eu falava, ué, cadê os cachorros? E aqui as portas eles não trancam com chave por dentro, é só uma coisinha de virar assim, como se fosse tranca de banheiro, assim, sabe? Assim, só vira assim. Daí assim aqui, por fora tem a chave, mas por dentro não tem chave para você trancar. Daí eles conseguiram trancar a tranca e só abriram e fugiram assim.
Aí daí alguém chamou a polícia e a polícia levou os cachorros. A gente foi lá, primeira semana dele na estação da polícia, pegar os cachorros. Aí já é um perrengue esse aí, ô Marcos. Que pergunta é esse, gente? Quase foram presos. Primeira vez que eu fui numa estação de polícia na vida, eu nunca fui lá, nem no Brasil. Mas não chegaram a multar ou não? Não, não. Não, ainda Porque bem. aqui é comum a polícia pegar os cachorros. Ah, Tanto que quando a gente foi lá, tinha um cachorro, uma família pegando um outro cachorro também. Gente, policial na Suécia não tem muito o que fazer, né? Se fosse no Rio de Janeiro, eu não não. teria tempo pra caçar cachorro, não. É, porque aqui a taxa de criminalidade é bem baixa, então é bem raro acontecer alguma coisa. Então a polícia é para quase um canil. Aqui não tem canil aqui, né? Igual É, para pegar os cachorros, as coisas. Não tem. É a polícia que faz esse trabalho. No Rio, cara, a polícia não tá dando conta não nem é? da criminalidade. Aqui não dá nem conta de fazer o trabalho dela, imagina o trabalho de canil. Imagina. Vocês têm mais alguma pergunta aí, alguma dúvida aí sobre. É inverno aí, né? Tá sofrendo alguma coisa com a questão energética? Hum, Então, eles falam que esse inverno vai ser mais quente. É, eu não sei, né, o inverno quente, como que é o inverno quente deles, né? Porque É. tava fazendo menos Inverno 10 quente ontem. dele, -1. Então, ontem tava menos 10. Hoje ia chegar a menos. Acho que menos 7, menos Já fez 3. um boneco de neve aí? Ainda não fiz. Vamos fazer esse final de semana, que tem bastante neve agora. Mas aí eles falaram que vai ficar cara a energia, mas ainda Não teve tá no racionamento. preço, assim. Racionamento ninguém. Não, não tem Ah, então. racionamento, só Menos fica mal. caro mesmo. Mas ainda está mais ou menos o mesmo preço que a gente pagava no Brasil. A gente consome bastante energia, né? Duas pessoas com computador, quase o dia inteiro ligado, né? Então no Brasil a gente pagava mais ou menos a mesma coisa. Mas daí eles falaram que vai ficar mais caro quando chegar o inverno. E é isso que não chegou o inverno ainda, né? Pô, imagina quando chegar, então. Né? É, então, vamos ver. Midori, tu quer falar do teu curso aí? O pessoal que estiver usando o Linux e for fazer teu curso vai ter alguma dificuldade ou não? Porque, se eu não me engano, mais voltado para front, para back, né? Quer falar um pouquinho do teu curso? Sim. Na verdade, o meu curso é voltado para a ligação do front com o back. Foi que um pessoal tinha bastante dúvida quando eu fazia as coisas na Twitch, né? Fazia live. O pessoal era. Tem um pessoal mais focado no front, tem um pessoal mais focado no back. Mas eles não sabiam como que fazia essa ligação. Como que eu chamo um ou outro? No back você faz a API e no front você consome a API. Mas parecia que eles não conseguiam entender. E falaram, mas não tem muito conteúdo de front, de full stack, assim. É mais front e mais back, não tem os dois. Daí eu fui fazer um curso assim, daí eu usei o .NET Core exatamente por ser aceito no VS Code, então você pode fazer tanto no Linux, no Mac, em qualquer sistema operacional que tiver o VS Code, né? Isso. Então, mas no curso eu ensino a fazer com o Visual Studio, mas no VS Code, se procurar aí .NET Core, VS Code é só algumas bibliotecas que você coloca, vai funcionando do mesmo jeito também. E tem a parte de HTML e CSS eu não explico muito, que você já tem que ter um pouquinho assim dessa base, que eu não vou explicar, estou usando essa tag porque é desse jeito, a semântica é desse jeito, eu não vou explicar isso, nem a parte de CSS, que eu não sei explicar muito bem CSS, porque até pouco tempo atrás o meu CSS era chutômetro, né? Só testava testava outra coisa e funcionava. Então eu fiz do jeito lá, que agora sei mais ou menos, mas eu não sei explicar ainda. E eu explico mais a parte C Sharp, sim, que a parte C Sharp que é o que eu sei mais.
Então a gente constrói um sisteminha de gerenciador de squad para a gente usar banco de dados, o SQL. Vocês podem usar qualquer outro tipo de banco de dados, é só você trocar a biblioteca de ligação, que a gente tem o SQL Servers, mas se for o Oracle, tem a biblioteca do Oracle ou qualquer outra biblioteca. Então, tá tudo, o código também está tudo no GitHub. Cada aula que a gente faz uma branch diferente, então você pode ver apenas o código daquela aula, para ficar mais fácil quando você estiver fazendo a aula e comparar se alguma coisa deu erro. As dúvidas você pode colocar tudo nos comentários ou ir na Twitch também, que eu tiro as dúvidas que vocês forem falando, vão perguntando. Isso ainda não terminamos, mas praticamente está toda a base lá. O que a gente vai mais fazer lá é mais do mesmo, porque a gente criou um cadastro, editou, salvou, deletou, e daí tem outros cadastros, só que vai juntar com outro, tá? Tipo, tem lá uma squad que tem pessoas. Então a gente já fez todas as coisas de pessoas, daí a única diferença é que vai ter uma ligação entre as tabelas, né? Porque o squad vai ter várias pessoas ligadas, então vai aprender a fazer os inner joins da vida e essas coisas todas. Então, eu vou agradecer o pessoal que está aqui no chat com a gente, todo mundo que seguiu aí, o Zamp, o canal Sinforce que estava aqui no chat batendo papo com a gente, Jaque, todo mundo aí que colou, o Midori que está aqui com a gente, obrigado. Midori, aguarda um pouquinho aqui que eu vou pedir pro pessoal que tiver aí que a gente vai enviar uma rede lá pro nosso amigo Cristiano do Games no Linux, que está jogando Dota. Então, tá aí o canal da Twitch da Midori, tá aí no chat para quem quiser conhecer e vai ficar na descrição desse bate-papo no YouTube e também no nosso podcast, se você estiver ouvindo depois ou vendo lá no YouTube. Valeu, pessoal. Obrigada!